Abre rapidamente a nossa Bíblia antes de se assentar. Lá em Gênesis. No Gênesis 6, a partir do 7. Gênesis 6, lá no versículo 7 até o 18. Amém? Vou estar lendo, tá? E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porém toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Só para continuar, tá? Vamos lá para o 13, né? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Eu pesquisei essa palavra, né? Gofé, e quer dizer no hebraico, sabe? Um tipo de madeira, sabe? Um tipo de madeira, tá? Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Betumará também ele quis dizer, tá? Verdar, tá? Fechar aquilo, né? E betume também era um tipo de, como que eu vou dizer? Um piche, algo que era para vedar aquela arca, amém? E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Aí, só para pular ali no 7, tá? No capítulo 7, no 1 diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém? Amém. Fecha os olhos, vamos estar orando a palavra do Senhor. O que o Senhor deseja falar com cada um de nós ainda essa manhã, o que o Senhor falou comigo. Amém? Senhor Jesus, eis aqui, Pai, a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo eu clamo, papai. Eu sei que desde cedo o Senhor já tem falado com teus filhos, mas papai, se porventura, Senhor, conhece cada coração aqui, Senhor, conhece cada filho, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, se porventura há alguém aqui desanimado, Senhor, Espírito Santo de Deus, venha desde já ministra a tua palavra sobre cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe, Pai, daquilo que nós necessitamos, papai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio, Deus, que aqui só há homens e mulheres, Pai, segundo Noé, papai, foi para ti, Senhor. Em nome de Jesus, traga a revelação desta palavra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós damos honra, nós damos glórias a ti, meu Deus, no nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Podem se assentar também. Eu creio que essa palavra, a gente fala sobre um pouco a história de Noé, amém? Se a gente for ver aqui, é bem longa a história, eu creio que todos conhecem essa passagem já, amém? Noé, ele é muito conhecido principalmente pelas historinhas de criança, se eu falar chega até a ser engraçado, né? Deus, ele é muito maravilhoso e nosso Deus é um Deus muito simples. Quando o pastor disse para mim, sabe, trazer a palavra, eu fiquei, Deus,
Eu fui lá e falei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor deseja falar, sabe? Começar por mim, pela tua igreja. Mas nosso Deus é fiel, amém? Ele veio de uma maneira tão simples, mas tão simples, meu Deus, falando no meu coração. E muitas das vezes nós, sabe, queremos, como que fala, nós mesmos, queremos dificultar, sabe, de ouvir a voz de Deus. Mas Ele ama tanto, mas Ele nos ama tanto, que Ele vem da maneira mais fácil e mais simples. Essa semana fica lá, sabe, quem tem filho sabe como que é, eu colocando lá os DVDzinhos lá, sabe, da Aline Barros, quem conhece, e fica, sabe, aquele DVD da Arca, né, é da Aline, não, é da Ana Paula Gomes, e sabe como é criança, né, escuta uma, escuta duas, escuta três, escuta quatro, e eu lá, amém, deixei ele escutar. De repente, sabe, na hora que tocou aquela musiquinha, eu falei até para ele, eu vou cantar a musiquinha ali em cima. Ele falou assim, eu não sei se você vai ter coragem disso, mas é verdade, aquela musiquinha que fala assim, Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Eu falei, nossa, e sabe, deu um negócio no meu coração, verdade mesmo. E eu comecei naquela hora, só por essa simples parte da música, querer chorar, sabe, querer chorar, porque Deus, Ele começou a falar tantas coisas ao meu coração, e eu creio que de uma passagem, sabe, tão simples, mas, sabe, tão poderosa, Deus também vai falar no coração de cada um, amém? A gente vê ali, sabe, que Noé, ele, se você ler a história inteira dele, tá? Ele foi chamado mais ou menos, quando Deus pediu para ele construir essa arca, ele tinha mais ou menos uns 500 anos, uau, 500 anos, é muita coisa, eu nem imagino como esse homem estava com 500 anos, amém? Mas, se a gente for colocar isso, sabe, em nossas vidas, eu talvez saiba a idade de alguns aqui, mas eu não sei de todos, eu não sei qual a sua idade, eu não sei que estágio você está da sua idade, mas esse homem, ele tinha 500 anos, sabe? E eu comecei a ler ali a história dele, falei, uau, Deus chamou ele, e a terra estava tão corrompida, ali como nós lemos no começo, sabe? Mas tão corrompida do pecado, que Deus, Ele olhou ali para aquela terra, sabe? E Ele falou, eu vou destruir. Eu imagino, sabe, como que chegava o pecado, sabe? Tudo aquilo que desagradava a Deus, né? Como que chegava todos os dias aquilo para Deus chegar ao ponto de falar assim, eu vou destruir todo ser vivente, tudo que respira, eu vou eliminar da terra. Mas aí eu lendo um pouco mais, eu falei, Deus, obrigada, porque eu vi como cada um de nós aqui é um Noé nessa geração, amém? Cada um de nós somos um Noé nessa geração, sabe por quê? Eu quero dizer para você, Deus olhou para você, Deus achou graça a você, sabe, você agradou de alguma maneira, e eu creio, sabe, que Deus trouxe você aqui, é claro, Deus tinha um propósito, Deus tem um propósito na tua vida, mas nós achamos graça aos olhos do Senhor, porque muitas das vezes eu creio, sim, nós erramos, mas Deus olhou no meio de tantas pessoas, de tanto pecado, Ele alcançou quem? A nossa vida, amém? E nós temos que dar glória a Deus por isso, amém? Nós temos que glorificar a Deus por isso, porque é um privilégio, é um prazer, Ele escolheu Ele escolheu você, amém? E no meio de tudo isso, sabe, a gente vai seguindo a história dele ali e fala, uau. Eu fiquei imaginando, sabe, eu fui mais ou menos pesquisar também. Você for ver, quando Deus chamou Noé, ele tinha uns 500 anos. Tá? Até mais ou menos ele construir essa arca, ele demorou em cerca de 100 anos, mais ou menos, para ele construir essa arca. Agora eu te digo, 100 anos, naquela época, 100 anos, o que esse homem, imagina, o que esse homem passou durante esses 100 anos, sabe? Primeiramente, eu quero dizer, um dia o Senhor alcançou, um dia o Senhor olhou para ele, da mesma forma que o Senhor olhou para as nossas vidas, amém? E o Senhor escolheu. Quando o Senhor nos escolheu, Ele tinha um plano sim, que primeiramente era o plano do quê? O plano da salvação, amém? Hoje nós somos salvos, sabe? Pela graça do Senhor, não é verdade? Mas nosso Deus é um Deus tão grande, nosso Deus é um Deus tão poderoso, sabe? Eu imagino Ele com um pensamento muito além daquilo que, sabe, que a gente não, nós somos limitados, nós não vamos conseguir imaginar nunca aquilo que Deus tem, aquilo que Deus imagina para a minha vida, para a tua,
sabe? Uau, Deus olhou e falou, Noé, vai lá, constrói essa arca. E Deus tão perfeito, Ele foi dando as medidas, assim, assim. Ele falou até o material, o que Noé devia usar, não é? E assim nossas vidas. Ele nos alcançou porque Ele queria primeiro nos dar a salvação. Mas será que Deus é um Deus de ficar somente olhando para nós mesmos a nossa salvação? Não, nosso Deus, Ele é muito mais que isso. Quando Deus olhou para a gente, Ele já viu coisas além daquilo da nossa salvação. Ele falou, é a sua geração, amém? É a sua geração, eu quero te usar, porque eu quero salvar quem? A sua geração, sabe? E eu imaginei Noé durante aqueles 100 anos ali, imagina, o que esse homem pensou? Eu tenho certeza, ele escutou a voz de Deus, mas de 100 anos, talvez eu, talvez você, eu não sei quanto tempo você está nessa caminhada com o Senhor, mas talvez a gente tenha 3 anos, eu tenho 4 mais ou menos, e muitas das vezes vem as dificuldades, não é verdade? Vem as provas ali, igual o José estava falando, todos nós passamos por isso, e eu creio que com esse homem não foi diferente. A primeira coisa que eu imagino, sabe, que deve ter surgido depois, talvez de 1 ano, 2 anos na mente desse homem, sabe, foi o seguinte, será que foi a voz de Deus que eu escutei? Meu Deus, será que Deus falou mesmo comigo? Não é verdade? Meu Deus, naquele tempo, sabe, eu vejo que não havia ainda sinais de chuva. No meio de tanta dificuldade, a terra corrompida daquele jeito, sabe? Ele falou assim, meu Deus, será que Deus falou mesmo comigo? Meu Deus, será que eu estou ficando louco? Deus mandou eu construir uma arca. Talvez tantas coisas, porque o homem como um ser limitado, não é verdade? Talvez ele pense, nossa, construir uma arca, isso é loucura, nem chove. Mas não. Deus, Ele estava olhando muito além daquilo ali. Podia não ter chuva, podia estar no deserto, podia não ter condições. Mas Ele falou, eu quero que você construa uma arca assim, assim, assim. Sabe? E esse homem, em meio a 100 anos ali, no meio da caminhada dele, ele deve ter pensado, uau, será que eu escutei Deus? Mas eu vi o quê? Sabe? Deus trouxe assim no meu coração a perseverança desse homem. Amém? Em meio a tantas dúvidas que deve ter, tantas perguntas talvez que ele fez, mas ele foi fiel. Ele foi lá e fez o quê? Ele obedeceu, ele construiu aquilo. Talvez ele não sabia nem como ele ia começar aquilo, mas ele fez. Ele obedeceu. Por quê? Porque ele sabia, Deus de alguma maneira tinha revelado já os planos dele. E da mesma forma somos nós. Deus de alguma maneira, Ele já revelou algum plano dEle. Primeiro a salvação e depois da nossa salvação, Deus, Ele já falou com cada um de nós. É a tua geração, é o teu esforço, é a tua perseverança, sabe, em seguir os meus caminhos. Amém? Mas durante esses 6 anos, talvez não foi só as dúvidas, houve todas as dificuldades. Imagina lá Noé, no meio daquele desertão, sem sinal de chuva, talvez lá com as dúvidas dele, mas fiel ao Senhor. Além disso tudo, eu imagino que o povo lá, né, porque fala uma terra já estava corrompida a ponto de Deus já ter decidido destruir tudo. Eu fico imaginando, que situação, meu Deus, que estava o povo. Será que diferente da nossa geração de hoje? Será que diferente do nosso mundo de hoje? As pessoas deviam passar ali e ver Noé construindo aquela arca e deviam falar assim, esse cara é louco, meu Deus, ele está doidão, imagina, não chove e ele está ali fazendo o quê? Não é verdade? Quantas pessoas será que passavam ali e zombavam da cara de Noé? Não é? Como nós também, muitas das vezes na nossa caminhada, nós enfrentamos isso daí. Né? Talvez até mesmo nossos familiares não creem, sabe? Nossos familiares duvidam, os amigos tiram sarro. Por muito tempo também eu, na minha caminhada, tive, sabe, que enfrentar. Isso daí não é diferente com ninguém, sabe? Há coisas, nós passamos essas dificuldades todos os dias. Mas eu creio que a diferença, sabe? A diferença é que ele não desistiu. Ele creu que Deus tinha falado ali com ele, ele perseverou em cima disso daí, amém? E ele continuou, ele prosseguiu. Eu queria que o Marcos, daí de novo, Marcos, eu trouxe só mais ou menos algumas fotos, sabe? Para mostrar mais ou menos
o tamanho do mar. Porque a gente fala de côvados, mas na verdade a gente não tem uma base certa qual seja o tamanho dessa arca. Não que essas fotos, sabe, esse homem que construiu essa arca seja o tamanho exato, né? Não, seja mais ou menos, que eu pesquisei, é menos da metade daquilo que Deus ainda pediu para Noé. Mas eu queria que cada um visse essas fotos, tá? Esse é um homem holandês, na verdade ele é cristão também, tá? E ele, não sei porquê, ele quis construir essa arca. A gente vê que é gigante o negócio, sabe? Se você pesquisar isso daí, você vai achar várias matérias falando ali, sabe? Mostrando as fotos dele também. Então, isso daí é só mais ou menos assim, sabe, uma base, para que a gente venha ter uma noção, uma base mais ou menos do tamanho, mas com certeza era bem maior do que isso daí, tá? E no meio, sabe, de tudo isso daí, durante esses 100 anos mesmo, sabe, 100 anos que Noé perseverou ali, às vezes, como que fala assim, nós não conseguimos imaginar, tamanha foi as dificuldades, sabe? Porque esse homem, ele demorou mais ou menos uns 2 anos para construir. Uns 2 anos. E olha que hoje as coisas já são bem mais avançadas, a tecnologia, a facilidade, dinheiro, a mão de obra em geral, né? Mas na época ali de Noé, eu não sei nem de onde ele tirou tanta madeira, na verdade. É só por Deus mesmo isso daí, sabe? E algo assim que o Danilo falou no culto, sabe, de quinta-feira, que muitas das vezes nós admiramos tantos homens na Bíblia, não é verdade? Nós admiramos tantos homens na Bíblia, e é verdade, algo que eu estava conversando com o William hoje de manhã, talvez Noé é um homem, sabe, ele é um homem sugoi também, não é verdade? Ele é um homem sugoi, mas talvez tão pouco falado, vamos dizer assim, como tantos outros na Bíblia, mas esse foi um homem, na verdade, sabe, que no Antigo Testamento ele trouxe o quê? A salvação. Ele trouxe uma salvação de alguma forma, sabe, para o povo, não é verdade? Para a geração dele. Amém? Amém. Jesus. Eu não sei, sabe, amados, qual que é a dificuldade, às vezes, de cada um. Eu não sei de que forma também, sabe, que cada um chegou aqui. Talvez você, na sua vida, passou 1 ano. Talvez passou 2. Talvez a gente, de alguma maneira, sabe, tenha esquecido, sabe, de tudo aquilo que Deus fez, tudo daquilo que Deus tem feito. Mas uma coisa eu tenho certeza, o dia que Ele nos alcançou, Ele já tinha um plano. E Ele já mostrou esse plano para cada um de nós. Amém? Deus, Ele já falou com cada um. Eu não sei de que forma, sabe, realmente que cada um se encontra. Eu não sei até onde, sabe, que você tem construído, sabe, tem construído a tua arca. Eu até esqueci de falar, me empolguei um pouquinho aqui, mas o tema é entrando na arca. No final eu vou falar, o tema é entrando na arca. E como foi dito ali, eu creio, sabe, que Deus nos escolheu, Deus tem plano. Nós achamos graças de alguma forma aos olhos do Senhor. Não é verdade? Mesmo a gente ainda, talvez, sabe, pecando, buscando, lutando, de alguma maneira, Deus olhou, sabe, para a gente aqui. A forma com que a terra está, sabe, nós sabemos, um dia o nosso Jesus, Ele virá nos buscar. Amém? Talvez está chegando a hora, talvez pode ser agora, eu não sei quando que é. Mas eu te pergunto, sabe, de que forma você tem construído a tua arca? Será que você tem perseverado? Sabe? Ou será que em algum minuto você tem, sabe, entristecido? Mas eu quero dizer para você, sabe, que isso não acontece só com você. Isso acontece com todos nós. Há momentos, sabe, que vêm as dúvidas. Há momentos que vêm, sabe, várias coisas assim dentro da gente.
E quanto mais longa vai se tornando a caminhada, sabe, mais difícil. É verdade, porque, sabe, Deus ele falou ali que o quê? No mundo tereis tribulações, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, sabe? Ele deixou, nós precisamos perseverar, sabe? Todas as vezes que nós estamos desanimados, todas as vezes que nós estamos entristecidos, ou que deixamos, sabe, começamos a duvidar de ter escutado a voz de Deus um dia, o plano dele. Nós precisamos buscar, nós precisamos aprender a buscar isso no Senhor, porque quando nós confiamos, sabe, quando o Senhor ele vem todas as vezes com o Espírito Santo sobre a nossa vida, ele nos convence, ele nos fala da forma mais simples, o tanto que ele nos ama, e ele nos lembra também, sabe, momentos às vezes, até mesmo da minha vida, sabe, quando dá uma tristeza às vezes, quando vem esse momento, sabe, de várias perguntas, sabe, e algo que eu creio que isso é a nossa maior luta, quando nós olhamos talvez para a nossa família, porque é uma bênção, sabe, a verdade, quando nós temos nossas famílias seguindo ao Senhor, mas quando nós não temos, nós olhamos e falamos, Senhor, o Senhor já nos alcançou, o plano já veio para as nossas vidas, mas e agora? Como Noé ali, e a nossa geração? E os nossos filhos, e o que Deus veio e falou no meu coração, Ele falou comigo nesses momentos, sabe, que eu tive ali buscando Ele. Olha para o teu filho, olha para a tua família, sabe, olha para todos eles, a tua geração, porque depende de você, depende da tua perseverança, sabe, depende que dure 100 anos, que dure 90, eu não sei quando Jesus vai voltar, ninguém sabe, mas depende da tua perseverança, depende de que forma, você está entendendo? Mesmo que às vezes ali no meio da caminhada, uau, deu aquela tristeza, mas o Senhor falou, o Senhor tem falado, sabe? É Ele que me anima, é Ele que me convence, Ele me fortalece, amém? E isso é algo, sabe, que nós devemos refletir, nós devemos jamais esquecer. Talvez muitas das vezes, sabe, no meio das nossas lutas, no meio das desanimadas, vamos dizer assim, nós só olhamos para nós mesmos, porque o meu problema, porque a minha fábrica, porque ninguém me entende, porque a minha vontade, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou fazer aquilo, não, eu não quero, eu não consigo. Amados, um dia eu também achei que eu não ia conseguir nunca estar aqui. Deus já tinha falado para mim, mas eu falei, não, Deus, eu ali falando, não, sabe, eu estava ali na luta, na verdade, porque não é algo fácil, sabe, não é uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer, sabe, é algo assim dentro de você, sabe, Deus olhou para mim, Deus me escolheu, Deus olhou para cada um de vocês e escolheu você, amém? E no meio de tudo isso, sabe, às vezes vamos dizer assim, é um egoísmo, sabe, da nossa parte, a gente pegar e simplesmente falar assim, não, peraí, eu vou largar, eu vou abandonar tudo, eu vou desistir de tudo, não, peraí, hoje aí vai querer, sabe, às vezes dá um de revoltadinho, não, hoje eu não vou, hoje eu não quero nem escutar aí, esses crentes só ficam orando, só ficam olhando a palavra do Senhor. Não é tudo isso que nós escutamos todos os dias e até mesmo dentro da nossa casa. Você está aí ficando louco. Vem as horas das dificuldades, a hora da falta de dinheiro. Às vezes, sabe que Deus ele quer provar, Deus ele quer mostrar que Ele é Deus em nossas vidas e nós começamos. Não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Peraí, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se esquece, sabe? Se esquece do plano de Deus. Se esquece, sabe, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito. E muito mais do que isso, se esquece, sabe, de que nós podemos, na verdade, dar um futuro, sabe, dar algo diferente para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa geração. Não é verdade? Isso está em nossas mãos. Eu tenho certeza, sabe, que é um plano de Deus, sabe, que é a palavra, que é a vontade dEle salvar todos. Mas e nós? Como nós temos nos portado diante disso? Sabe, Noé, ele se passou como louco.
Ele se passou como, imagina, eu não sei nem o que, no meio daquele povo ali, imagina ele vendo o povo pecar todo dia, ele vendo o povo, uau, e talvez ele ficou ali porque ele era homem, ele era carne também. Talvez dava até aquela tentaçãozinha, aquela vontadezinha, na verdade, de lá. Mas aí ele falava, ele lembrava, peraí, a minha família, meus filhos. A Bíblia fala que subiu a família dele, subiu o filho, as mulheres dos filhos. E não é essa a vontade de Deus para a nossa vida também? Sabe? E a pergunta é hoje. A mesma pergunta, sabe, que Deus fez para a minha vida. Sabe? Nós vamos entrar nessa arca. Como nós temos construído a nossa arca? Será que em estágio nós estamos? Ele demorou 100 anos, será que quanto tempo nós vamos demorar? Mas quando Jesus voltar para nos buscar, eu creio, nós vamos ter terminado de construir todas. Nós vamos ter colocado cada tijolinho, cada madeira, sabe? E vamos subir, sabe? Eu, toda a minha família, toda a minha geração, amém? E eu creio, essa é a vontade de Deus, sabe? Lá em Salmo 112, 2, diz assim, 112, 2. Lá diz assim, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, amém? Amados, é a nossa geração. Deus, Ele deseja, sabe? Ela será poderosa na terra, ela será poderosa em todos os lugares que estivermos, mas isso depende de quem? É a vontade de Deus? É a vontade de Deus, mas isso depende de quem? De mim, de você, da nossa perseverança. Os nossos filhos terão caminhos diferentes do que nós tivemos, talvez, ali no nosso passado. Mas isso depende de quem? Depende de nós, pais. Depende de cada um. Lá em Salmos 44. Salmos 44. Deus, Ele escolheu a mim e a você. Lá diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Deus, Ele fala que nós somos bem-aventurados. Amém? Porque nós colocamos a nossa confiança nele, em meio a tantas coisas, a tantas críticas talvez, mas a nossa confiança está nele. Nós precisamos nos manter fiel ao plano de Deus. Nós precisamos perseverar em construir a nossa arca. Nós precisamos perseverar, sabe, para que nós, nossos filhos, nossa geração, ela venha subir nessa arca. Algo que o presbítero Eduardo, sabe, ele falou para mim essa semana, sabe? E eu não tinha, na verdade, pensado dessa forma. É uma frase, talvez alguns já até conheçam, na verdade, eu nunca tinha ouvido nem falar disso, sabe? Que fala assim que os profissionais construíram o Titanic, mas um amador construiu o quê? A arca. Só que se nós formos parar para pensar, quem afundou? Não é verdade? Quem foi que afundou? Talvez ele construiu tudo aquilo ali, sabe, com tanta tecnologia, tantas coisas. Mas nosso Deus, Ele é muito mais do que qualquer coisa, amém? E aquilo que Deus tem, o plano que Deus tem, Ele não pode se frustrar nossas vidas. Amém? Porque Ele é poderoso. A gente tem que ter a certeza, sabe, que a única forma de nós obtermos toda essa vitória é o quê? Sermos fiel ao plano de Deus. Ter a convicção de que Deus um dia nos escolheu. Ele falou comigo, Ele falou com você e Ele deseja. Passe 100 anos, passe o tempo que for, nós temos que nos manter
fiel à vontade de Deus. Nós precisamos todos os momentos buscar. Mesmo que no momento que você esteja desanimado, você esteja triste, você, peraí. O homem me fala mil coisas aqui. Mas eu quero saber o que Deus fala. E quando você se coloca na presença dEle, quando você clama, Deus fala comigo, Ele vem de uma forma tão simples. Ele vem, Ele lembra você de tantas coisas. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer do plano de Deus. Amém? Eu creio que Deus, Ele está falando ao coração de cada um. Da mesma coisa que eu falei ali no começo, eu creio que aqui só tem Noés dessa geração. Amém? Eu queria, convidar você a se levantar. Não é algo complicado, não é algo difícil. Ele foi um homem sugoi, mas eu quero dizer, você mulher, você homem, é sugoi também. Sugoi porque um dia Deus olhou para você, Deus te escolheu. Deus colocou um plano em tuas mãos. E se Ele colocou isso, se Ele te chamou, é porque Ele olhou para você e Ele falou, você pode. Você consegue, mesmo que você venha se entristecer, mesmo que você venha desanimar, em algum momento eu vou te lembrar daquilo que eu te pedi, daquilo que eu sonhei para você. A pergunta é, quantos de nós desejamos entrar nessa arca? Amados, nós não podemos viver, de uma forma que nós achamos que está longe de Jesus voltar. Talvez se Ele te encontrar da forma com que você está hoje, e não há outro além de ti. Nesses momentos, o meu Deus é o Deus do impossível, aquele que me sustenta. Será que chegar um momento, se for agora, Senhor, venha em meu sobe favor. nossos filhos, nossa geração, é nossa responsabilidade. Ele já deu todas as armas. Ele já nos deu algo poderoso, o Espírito Santo sobre a nossa vida. A palavra dele é poderosa. Se você procurar conhecer, se você procurar viver, você vai ver. Ele jamais te decepciona. Ele jamais te decepciona, porque tudo vem se cumprindo. Não tem nada que o Senhor nos deixou, você está entendendo, que não tem acontecido. Eu sei que não estou só. Muitas das vezes nós buscamos mais em homens, mas nós esquecemos que Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Ele tem um amor, Ele tem um amor, Ele tem essa perseverança, Ele tem essa força que nós necessitamos. Ele tem tudo. Só Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. O segredo está em buscar o Senhor, em estar na presença dEle. Seja nos momentos de tristeza, seja nos momentos, de decepção, que alguém te decepciona. Isso acontece, somos seres humanos. Mas Ele não. Talvez você já passou 3 anos. Talvez você já passou, talvez só 1 ano da sua caminhada. Até onde você construiu a tua arca? Quando tudo diz que não, será que você está desanimado? Será que você está triste por algo? Ele vem no teu coração e Ele diz, minha filha, meu filho, você precisa perseverar. Não só por você, mas olha a responsabilidade da tua família. Olha o teu filho. Todas as vezes, que muitas das vezes eu quero olhar para mim mesma. Foi a forma com que Deus veio e falou para mim. Olha para a tua família. Foi dessa forma com que eu voltei para os caminhos do Senhor. Porque por mim mesma, eu queria fugir tantas vezes. Mas um dia, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, Deus veio e falou.
Ele falou claramente para mim: você vai continuar vivendo dessa forma, e a sua família, olha para a tua família. Naquele momento eu quero dizer para vocês, eu não pensei duas vezes. Eu falei assim: eu largo tudo hoje, sabe? Eu largo tudo. Sabe, na época eu morava com duas amigas minhas, sabe, eram minhas melhores amigas. Já tínhamos curtido tantas coisas, a gente era inseparáveis. Mas quando Deus veio e falou aquilo pra mim, eu virei, sabe, na hora, na mesma hora. Eu liguei pra minha líder na época. Eu falei: eu quero voltar, eu preciso voltar. Eu virei para as minhas amigas, eu falei assim para elas: eu amo vocês. Mas a partir de hoje, eu vou seguir um outro caminho. Não me convidem nunca mais para mais nada, porque a partir de hoje a minha vida vai ser com Deus. Amados, isso se passou já praticamente 4 anos. Muita coisa aconteceu, mas eu nunca vi Deus me decepcionar. Eu nunca vi. Eu tive a oportunidade de lançar a palavra do Senhor sobre a vida delas, e eu creio, ela jamais vai voltar vazia, porque um dia eu vou ver as minhas amigas ali sim, somente tu és o Deus servindo esse Deus Senhor. poderoso. E não há Sabe, outro a além minha de ti. família. O meu Se Deus talvez é o naquele Deus dia eu não tivesse impossível. escutado o Senhor, como estaria a minha família Sustenta, que me hoje? levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor. É nossa Favoreça-me, Deus. responsabilidade. Nós precisamos buscar nele. Quero que você feche os teus olhos. Sua voz me encoraja. O Espírito Santo, ele nos convence, ele fala com cada um de nós. É você e Deus, você e Deus. Você sabe a forma com que você está nesse momento, Deus também sabe. Ou durante toda essa semana, de que forma foi que você esteve? Qual a sua dificuldade, meu irmão? Qual que é a sua dificuldade? Será que é tão grande que nosso Deus não possa resolver? E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Será que os seus problemas são maiores? Eles podem ser maiores do que esse Deus maravilhoso. E cumpra em mim teu querer. O Deus Às vezes é muito fácil, sabe, quando nós estamos aqui no meio, dentro da igreja, os nossos irmãos cantar: grande é o Senhor, tu és poderoso. Mas será que quando nós estamos no meio das dificuldades, será que quando nós estamos passando por esses momentos de desânimo, será que nós glorificamos e dizemos: tu és poderoso, Senhor, tu és grande, Pai, e eu creio, eu vou passar, eu creio, eu vou entrar, eu creio, a minha geração vai entrar nessa arca. o Deus do impossível. Eu quero convidar, sabe? Quando tudo diz Quero convidar a cada um a se pôr aqui na frente, na presença do Senhor. Você que precisa, sabe, de uma oração. Você que precisa, sabe, falar: Deus, simplesmente, Deus, eu estou desanimado, eu estou triste. Tira isso de mim, eu quero prosseguir. Eu sei que Eu não quero. estou só. Eu quero convidar você a se colocar aqui na Dizem frente. sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu A tua favor. palavra, rebaixar a manada, Cumpra Deus. em mim o Oh. teu querer. O Deus do impossível não desistiu Eu queria de convidar mim. o pastor. Sua destra me presbítero. sustenta e me faz Eu queria convidar os obreiros que estão aqui. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra orar, me sustenta e me faz Sobre esses grandes Noé que estão aqui. Deus impossível. Deus, Ele quer nos dar um ânimo hoje. Deus, Ele quer nos colocar, sabe, nessa perseverança.
está aqui. Deus, Ele está aqui para nos fortalecer. Deus em